Recentemente sancionado, mas que passa a entrar em vigor a partir de 2016, o novo Código de Processo Civil foi motivo de muitos debates no Conselho Federal da OAB. Já no início, uma presença de nome, a advogada Tereza Vambier, relatora da comissão de juristas convocada pelo Senado Federal para a elaboração do texto, fez a conferência magna de abertura no Congresso do CPC. Segundo a processualista, há dois aspectos mais importantes no novo código, que é a aptidão para criar processos mais eficientes e o potencial que o texto tem para melhorar a performance do judiciário. O primeiro aspecto é a sua aptidão para criar um processo mais eficiente. E essa eficiência, no meu entender, tem três possíveis ângulos, tem três subaspectos. O processo tem que andar para frente e não para trás. O processo tem que ser, como o nome diz, um processo, movimento para sempre, para frente, e não um retrocesso. O processo tem que resolver a controvérsia, né? E o processo tem que resolver de vez a controvérsia. Bom, como o novo CPC pode ajudar para fazer com que esses três objetivos sejam efetivamente atingidos na prática? Como é que o novo CPC faz com que o processo ande para frente? Vou dar um exemplo, né? Hoje em dia, a gente entra com embargo de declaração para dizer que há uma omissão no acordo do segundo grau de jurisdição. Infelizmente, os tribunais de segundo grau muito frequentemente nos respondem com a afirmativa no sentido de que os tribunais não são obrigados a responder questionários, né? E então a gente entra com recurso especial. O primeiro item do recurso especial é justamente a ofensa ao artigo 535. Havia uma omissão, portanto, era a hipótese de cabimento dos embargos de declaração, teria sido uma hipótese de provimento dos embargos de declaração, e o tribunal lavou as mãos e falou: isso não é comigo, não há omissão na minha decisão. O que acontece hoje? O processo volta para trás, né? Normalmente, isso acontece principalmente no STJ, menos no STF, mas normalmente o processo volta para o segundo grau, para que então o segundo grau supra a omissão e seja interposto um outro recurso especial, e aí, então, seja decidido o mérito do especial propriamente dito nessa segunda etapa, nesse segundo ato. O que o Código fez? O Código criou expressamente uma regra no sentido de que os tribunais superiores têm competência para proferir a decisão que faz as vezes da decisão de admissibilidade e de provimento dos embargos de declaração. Atualmente, o processo volta para trás. Atualmente, essa história de dar dois passos para frente e um para trás, né? É claro que isso não acontecerá sempre, porque às vezes o Tribunal Superior não terá condições de fazer isso. Mas, quando for possível, é isso que o Tribunal Superior deve fazer, tanto o STJ quanto o STF. E, para terminar, eu diria que, para que o novo CPC gere os resultados dele esperados, né, principalmente nesses dois aspectos que a mim me parece que são realmente os principais, haverá necessidade de cooperação. Nossa cooperação e cooperação do Judiciário, do Ministério Público, etc., dos outros agentes também, mas principalmente dos advogados e dos juízes, desembargadores e ministros. Porque não há reforma de lei e, na verdade, não há nada na vida que dê certo sem uma dose considerável de boa vontade. Muito obrigada pela atenção de vocês. Com diversos palestrantes renomados e autoridades, o novo CPC traz mudanças importantes para a classe da advocacia e também para a comunidade jurídica. O novo Código de Processo Civil é uma lei moderna que visa trazer também celeridade à prestação jurisdicional. Acaba sendo um incentivo a mais para nós estudantes de direito, né, irmos em busca, né, desse novo conhecimento que está vindo agora para a gente, porque nós, hoje graduandos, né, seremos os novos advogados do futuro, né, estaremos atualizados de acordo com os novos conceitos, né, em relação às atualizações do novo código. Então tem muito leque aí para a gente que está chegando agora. Sem dúvidas, aí nessa nova fase, né, de inovação legislativa, é muito importante nós advogados, eu especialmente na área civil, está antenado nesse novo regramento em relação ao Código de Processo Civil. Então, como foi uma lei que foi sancionada recentemente, muito importante estar por dentro aí de todas essas questões que estão afligindo, inclusive em relação às prerrogativas, às vantagens para nós da classe de advogados. E eu tenho uma oportunidade dessa, é uma oportunidade de me familiarizar com o que está acontecendo e com as coisas novas que vão surgindo. Ainda mais porque a gente vai pegar só esse novo
Código de Processo. Então vai ser bem melhor para a gente agora ouvir o que os mais velhos sempre falaram também sobre isso. Tanto para desafogar o tanto de processo que está acumulado, quanto traz uma eficiência em si para julgar o processo, uma mudança nos recursos, que fazem os recursos ter uma facilitação e um entendimento de jurisprudência ao recurso melhor. Então, acho que tende a beneficiar tanto ao profissional, ao juiz, ao cidadão também, não só aos profissionais de direito. Em seu pronunciamento, o presidente do Conselho Federal da OAB saudou os presentes e os 875 mil advogados do Brasil. Segundo ele, o novo texto põe um advogado como protagonista do processo, o que aumenta a responsabilidade dos trabalhos. Muito grandioso, pioneiro, este Congresso Brasileiro sobre o novo Código de Processo Civil. O primeiro congresso que se realiza após a sanção presidencial do novo Código de Processo Civil, que se encontra no seu prazo de vacatio legis de 1 ano, para ter plena efetividade já no próximo ano. E a Ordem dos Advogados do Brasil, cumprindo uma das suas missões constitucionais, inscrita no artigo 44 do nosso Estatuto, qual seja o de aperfeiçoar a cultura jurídica, ela dá ensejo à realização deste importante congresso, que esse Código de Processo Civil seja um importante pontapé, um importante estímulo para uma justiça que atenda melhor o destinatário de sua existência, que é o cidadão brasileiro. Sabemos que não é suficiente a mudança legislativa. Ela é importante, mas não é suficiente. Precisamos também modificar a estrutura do Poder Judiciário, aumentar a capacidade do Poder Judiciário de ampliar demandas. Precisamos ter mais organização, transparência no Poder Judiciário, aplicar mais os recursos na primeira instância do Poder Judiciário. Como também é preciso um terceiro ponto, que é a mudança cultural. Nós temos que entender que o processo moroso, ele traz o descrédito para a justiça, desvaloriza o advogado e põe o cidadão desprotegido. Não é bom para ninguém, não valoriza a profissão, não atende o cidadão e contribui com a ineficiência da prestação jurisdicional. Temos que ter a cultura da celeridade. Com a mudança legislativa, a mudança estrutural e a mudança cultural, daí sim, esse tripé de mudanças, nós conseguiremos um avanço no sentido da melhor prestação jurisdicional da justiça brasileira. O advogado e o novo CPC também foi tema de painel no primeiro dia de congresso. O secretário-geral da OAB Nacional, Cláudio Pereira de Souza Neto, presidiu a mesa composta pelos expositores Estefânia Viveiros, presidente da Comissão Especial do novo CPC, e José Roberto dos Santos Bedac, professor titular da Universidade de São Paulo. Estefânia citou alguns exemplos de prazos de recursos processuais e o tempo de férias dos advogados. E ao falar dos prazos processuais, nós temos que falar do horário desse prazo. E eu gosto sempre de fazer uma comparação do processo físico para o processo eleitoral, para o processo eletrônico, né? Por que essa comparação? Porque, infelizmente, na capital do Brasil, em Brasília, nós temos em primeiro e segundo grau ainda a predominância do processo físico. Ou seja, começamos neste ano a atualização para um processo eletrônico de forma ainda bastante paulatina. Então, no momento que eu falo do benefício dos prazos processuais em dias úteis, eu também menciono também o horário. Então, de acordo com o Código de Processo Civil, a prática do ato processual ela pode se dar das 6 da manhã até as 20 horas, de acordo com a peculiaridade de cada estado. E, obviamente, na petição eletrônica, nós temos até as 24 horas do último dia desse prazo. Então, essa é uma grande conquista para todos nós, com benefício que também veio do novo Código de Processo Civil, que foi a uniformização do prazo dos recursos, né? O novo Código de Processo Civil, ele trouxe
a ideia de que a regra seria um prazo de 15 dias, não só para o recurso de apelação, mas para o agravo de instrumento, mas para o agravo interno, restringindo apenas os embargos de declaração, o seu prazo que permanece de 5 dias. Então, nós tivemos uma dilação do prazo recursal e com benefício da contagem apenas em dias úteis. Então, essa é uma grande conquista para a advocacia. A segunda conquista também para a advocacia, e aqui já mencionada, diz respeito às férias forenses, né? Nós sabemos que com a emenda de 45, quando veio a ideia de que o Poder Judiciário teria que ter uma atividade ininterrupta, nós sabemos hoje que essa emenda 45, com esse objetivo, se tornou extremamente contraproducente. Aqui no Distrito Federal, e colocamos como forma de estatística, julga-se muito menos após a emenda 45 do que antes da emenda 45. Mas como? Se nós temos, na verdade, os prazos fluindo no mês de julho, se nós temos ainda, como tinha antes, ainda fluindo em janeiro. Até porque o juiz, com 60 dias de prazo, nós temos uma coincidência de agenda de, no mínimo, 4 meses entre o relator e o revisor. Então, há um desencontro, muitas vezes, de relatores e de revisores, e ainda tem a convocação do juiz de primeiro grau, que traz uma dificuldade ainda ao juiz de primeiro grau e ao tribunal, oscilando até a jurisprudência. Então, nós percebemos que a emenda 45, na verdade, que veio com o objetivo de efetividade, não trouxe essa efetividade pretendida e ainda prejudicou, com certeza, as férias que existiam para os advogados e para a advocacia. Então, o novo Código de Processo Civil corrige parte dessa incongruência que veio com a emenda 45, trazendo as férias dos advogados, que são 32 dias, do dia 20 de dezembro ao dia 20 de janeiro. 32 dias de férias. E essas férias nós teremos a suspensão dos prazos, de todos os prazos, mas os fóruns permanecem abertos, funcionando normalmente. E, obviamente, que durante a suspensão nós não teremos nem audiências, nem julgamentos em órgãos colegiados.